Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora para nossa live? Tô enviando aqui pro pessoal. Boa noite, Lu, tá boa? Tava enviando a live aqui pro pessoal. Boa noite, Ed, tudo bem? Gente, não é por nada não, mas a live hoje eu vou falar, viu? Vai ser top. Juntou que eu tô inspirada e juntou o assunto que é bom. Hoje nós vamos chacoalhar o bambu aqui. Vocês estão preparados? Senta na cadeira e fica firme. Pega uma corda, já amarra aí e vamos ficar firme, que hoje o bambu vai gemer aqui. Ai, ai, ai. Ai, gente, eu preciso abrir meu coração pra vocês, viu? Eu tô amando fazer isso aqui. Eu achei que eu gostava, só não sabia que era tanto assim. E o que eu mais tô gostando de tudo, do processo inteiro, sabe o que que é? Além do resultado que vai aparecer na vida de vocês, né? Que é inevitável, é relembrar. O que eu mais estou gostando é relembrar o meu momento, sabe? De transformação e perceber o quanto eu evoluí, sabe? E como foi rápido. E assim, a diferença é muito grande, assim, eu tenho hora que eu fico um pouco, tem hora que eu fico um pouco impressionada, assim, de perceber, sabe? A diferença de como eu era, de como eu estava e de como eu sou hoje, assim. Principalmente a forma de pensar, o jeito de lidar com as coisas, a forma que eu tomo decisão, a atitude, a questão da atitude, né? Do poder pessoal. E como tudo faz tanto sentido, assim, depois de eu ter colocado em prática, é lógico que é um processo, né, de aprendizado, a gente nunca para de aprender, a gente nunca para de evoluir, mas assim, nossa, faz muito sentido. Muito bacana, muito legal. Hoje eu tô um pouco emotiva, hoje é aniversário do meu filho e as nossas emoções é a expressão daquilo que a gente sente, né? As nossas emoções é a representação dos nossos sentimentos. E hoje eu tô em estado de total contemplação e satisfação. Eu fui relembrar, eu vou me emocionar, não vai ter jeito. Eu já imaginei que eu iria me emocionar hoje. Meu filho tá na casa do pai dele agora porque a gente combinou de cada um passar a metade do dia, né? Por conta do aniversário. E aí eu quis trazer a memória, né? Relembrar através das fotos, das recordações, né?
E até hoje eu não consegui, assim, vir aqui nos stories falar com vocês. Eu fiquei um pouco mergulhada, assim, no aniversário dele, reflexiva, e eu fiquei o dia todo com um sentimento de imensa gratidão pela vida dele. Ele é a realização do meu maior sonho, né? Eu já falei isso pra vocês. E eu fico muito emocionada, e eu choro de alegria e de felicidade do quanto eu sou abençoada, sabe? Do quanto eu sou agraciada por Deus de ter ele na minha vida. E aí eu fui ver foto, né? Eu tava olhando algumas fotos dele, relembrando ele bebê, ele pequenininho, né? E assim, o tanto de alegria que ele já me trouxe, o tanto de sorriso, de gargalhada que a gente já deu junto, sabe? Não, não tem jeito, né, Karen? Não tem jeito, gente. Filho é o coração fora do corpo, né? Não tem jeito. Mas vamos lá, começar a live, né? Vamos pro mal corpinho e falar o que a gente veio aqui pra falar. Certo? Bora? Bora atingir nosso objetivo? Bom, vamos lá então. O tema hoje é, como não tinha dado tempo de eu trazer a preparação que eu queria trazer para vocês, eu decidi deixar no suspense. E aí, o tema hoje é o seguinte. Eu não vou falar o tema agora porque não vai fazer sentido. Eu vou começar e no meio da aula eu falo o tema, tá? Então é o seguinte, eu queria que vocês, primeira coisa, eu vou relembrar aqui o objetivo dessa nossa live. O objetivo das nossas lives é que você tenha sucesso profissional, que você se desenvolva na sua carreira, na sua vida profissional, que você ganhe dinheiro e que você alcance o sucesso na sua vida financeira, tá? Até ontem, né, a gente teve alguns questionamentos aqui de algumas pessoas que entraram e o que eu queria reforçar para vocês é o seguinte: eu não tô aqui para falar o mais do mesmo que vocês escutam na internet. Eu não sou melhor do que ninguém e não tenho conteúdo melhor do que ninguém. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o que eu estou falando aqui eu não tô aqui para servir de motivação para vocês. Eu não tô aqui para motivar vocês. Eu tô aqui para passar para vocês uma experiência que eu vivi e que funcionou para minha vida e que eu gostaria de ver o mesmo resultado que eu colhi na minha vida, na vida de vocês. E hoje a gente vai falar muito sobre isso. Boa noite, Carlos. Boa noite, John. Boa noite, Alexandre. Seja bem-vindo de novo, Carlos. Então, hoje, boa noite, Guilherme. Que prazer ter você aqui. Chama a sua esposa também. Esqueci o nome dela, meu Deus do céu. Como que eu posso esquecer o nome dela? Depois você põe aqui o nome dela pra mim, pra eu poder lembrar. Boa noite, Bruna. Tudo bem? Então, gente, é isso que eu quero passar pra vocês, tá? Eu não tô aqui pra ficar falando coisinha de motivação pra vocês, não. Eu tô aqui pra ensinar, pra ensinar não, porque eu não sou capaz de ensinar nada pra vocês, tá? É vocês que têm que perceber aquilo que eu tô querendo passar. Então, eu tô aqui querendo passar um conteúdo que funcionou pra mim, que me elevou de nível, que fez eu evoluir, mas muito mesmo. Se eu fizesse um anúncio aqui na internet e escrevesse assim, ó, para vocês, compre meu curso e evolua 6 anos em 6 meses. Ninguém ia comprar, porque ninguém acredita. Ana Laura. Cadê ela? Chama ela. Ela já deve estar aí com você, né?
Então, gente, não ia adiantar porque ninguém ia acreditar, mas é o que aconteceu comigo. Lembra que eu falei pra vocês na live que a gente tava esses dias? Que eu perguntei pra vocês assim: vocês estão vivendo o mesmo ano 5 vezes? Então, se você colocar esse conteúdo que eu tô trazendo aqui em prática, se você perceber o que eu tô querendo passar, você vai viver, ao invés de você viver o mesmo ano 5 vezes, você vai viver 5 anos em 5 meses. É isso que eu tô querendo passar para vocês. Mas beleza, vamos lá. Eu quero que vocês pensem agora e reflitam o seguinte: se vocês ficassem 3 anos assistindo uma palestra, amém, todos nós somos. Isso é assunto dessa live aqui também hoje, tá? Se você ficasse assistindo uma palestra sobre um determinado assunto, vamos trazer aqui. Futebol. Vamos supor que você se interessasse muito por futebol. Você decidisse que o futebol é a sua prioridade e que é com isso que você quer trabalhar o resto da sua vida. E você pegasse e começasse a estudar futebol e você ficasse assistindo palestras sobre futebol durante 3 anos seguidos da sua vida, todos os dias. Todos os dias. Se você sentasse e ficasse assistindo palestra durante 3 anos, você iria se tornar um jogador de futebol? Você iria se tornar? Não, né? O que você teria que fazer para se tornar um jogador de futebol? Você teria que colocar o meião, colocar a chuteira, colocar o uniforme, entrar em campo e cair pro jogo. É ou não é? É, você teria que fazer isso. E somente depois que você começasse a jogar, que você começasse a analisar as partidas, que você seria capaz de julgar, de ter uma análise crítica sobre aquela vivência que você está tendo do jogo. Só com as palestras não seria possível você ter essa vivência. Só faria sentido você analisar a jogada se você estivesse dentro do jogo. E aqui também, pessoal, é assim. Em qualquer área profissional da nossa vida, é assim. Se você não entrar para jogar, se você não entrar para o jogo, não adianta. Você não vai ser um jogador. Você não vai ser bom. Você não vai. Não adianta você ficar assistindo palestra. Oi, Marta, boa noite. Que honra ter você aqui. Então, assim, isso se repete em todas as profissões. Não é só nesse exemplo que eu trouxe agora para vocês. Então, por isso que eu tô falando para vocês, não adianta nada frases de efeito. A gente estava comentando ontem aqui sobre banho gelado. Não adianta nada você tomar banho gelado se você não coloca em prática aquilo que você tem que colocar. Eu não tô criticando o banho gelado de forma nenhuma. Obrigada, Marta. Obrigada. Para todas nós. Sucesso para nós. Para todos que estão aqui nessa live, inclusive, que é o tema da nossa live. Gente, a Marta, deixa eu só falar dela para vocês rapidinho. A Marta, eu comecei a acompanhar ela nas redes sociais. Marta, você é delegada de polícia, né? Como profissão principal. E ela é uma mulher excepcional. E a gente se conheceu através do Ladeira. O Ladeira é quem eu utilizo para aprender técnicas de marketing para que eu consiga passar esse conteúdo para vocês através da internet. E a gente se conheceu lá, isso. E ela, gente, ela é top, viu? Depois, se vocês quiserem seguir ela, principalmente a mulherada aí, ó,
ela é top e ela tá nessa pegada aqui com a gente, de sucesso, de mulher independente. É essa pegada nossa aqui, beleza? Então vamos continuar aqui. Então é assim, não adianta vocês ficarem buscando motivação, frases de efeito, se você não coloca em prática. Não adianta você ficar lendo livro, você ficar consumindo biografias de outras pessoas, se você não olha para sua própria biografia. Se você não se lê, se você não olha para dentro. Lembra no início das lives, na anunciação, eu falei, gente, cai para dentro, vamos cair para dentro. Cair para dentro é se conhecer, é olhar para si, é entender o que está acontecendo, porque que até o momento você não colocou em prática. Até o momento você não tomou a decisão de fazer algo por você. Até o momento você não quis girar a maçaneta do lado de dentro da mudança da sua vida. Enquanto você não fizer isso, ninguém vai fazer. Então, assim, a gente tá nessas 10 chaves, dessas 10 lives, e hoje é a 7ª, né? E aqui a gente está aprendendo a como estruturar uma carreira profissional, a como ganhar dinheiro, né? Com o nosso profissional, com aquilo que a gente sabe fazer de melhor e como ser o melhor, como ser bom naquilo que a gente faz. Então, muita gente quer ganhar dinheiro e ganhar dinheiro é muito bom, né? Uma vida sem dinheiro, gente, é uma vida difícil. Então, não adianta algumas pessoas virem aqui querer falar que não precisa de dinheiro, que dinheiro não é tudo, que não sei o que tem. A gente precisa de dinheiro. E ter uma vida bem-sucedida é legal, principalmente quando você tem filho. Porque quando você tem filho, como eu tenho, e já ouvi meu filho pedir alguma coisa de comer, e algumas vezes eu ter passado por situações onde eu não podia comprar, às vezes algo que ele queria comer naquele momento, não é fácil para quem é pai, para quem é mãe. Então, assim, a gente precisa entender que ninguém ganha dinheiro. As pessoas não ganham dinheiro, as pessoas trocam dinheiro. O dinheiro é uma troca. E aí, se você não se tornar muito bom em alguma coisa, essa troca não vai acontecer do jeito que você pensa, que você imagina que ela vai acontecer na sua vida. Né? Se você não sabe no que você é bom, e se você fica repetindo isso, que você não sabe, que você não sabe, que você não sabe no que você é bom e você não faz nada para saber, para correr atrás, porque se você fosse bom em alguma coisa, você saberia, você não ficaria com dúvida. Então é o seguinte, as pessoas hoje em dia ainda ficam falando de emprego. E emprego não existe mais. Não existe mais emprego. Ninguém dá emprego para ninguém hoje em dia. Hoje em dia o que existe é prestação de serviço. Lembra que eu falei nas primeiras lives para vocês que você é uma pequena empresa? E qual é o serviço que você está oferecendo? Qual é a troca que você tem para oferecer? Quanto vale o seu produto? Quanto vale o seu serviço? Ou você ainda está procurando emprego? Ou você ainda está esperando ganhar dinheiro? Alguém te dá alguma coisa? E isso aqui, gente, é uma conversa que a gente deveria estar tendo. Lembra que eu falei nos stories hoje que eu também ia falar sobre o sucesso dos filhos de vocês? Isso aqui é uma conversa que a gente deveria estar tendo com os nossos filhos adolescentes. Não com a gente, pessoas maduras. Mas felizmente a gente está tendo essa conversa entre pessoas maduras. E eu também tive que olhar para isso. Eu também tive que ter essa conversa de adolescente sendo madura já. Né? Então, assim, E o que eu gostaria que vocês percebessem é que não é difícil se tornar bom em uma coisa, mas você precisa escolher uma coisa. Você precisa ter uma prioridade.
Você precisa saber o que você vai fazer pro resto da sua vida e parar de ficar, sai do emprego, entra em outro, sai do emprego porque não deu certo, porque você não gostou, porque você não gostou do chefe, porque tinha fulaninha que tem inveja de você, que tem e aí você fica pulando de galho em galho. Então, é o seguinte, que eu quero trazer a reflexão aqui para vocês, a gente vai fazer um exercício agora aqui, bem rapidinho, e a gente vai utilizar a visualização para fazer esse exercício, tá? Eu quero ativar a memória e a imaginação de vocês. Lembra que a gente falou da mentalidade de cenário na live retrasada? Então, vamos utilizar aqui a nossa imaginação, né? A nossa visualização. Pense o seguinte. Lembra também que eu falei para vocês que a gente não consegue planejar, a maioria das pessoas não consegue planejar a vida por mais de 30 dias? Pouquíssimas conseguem planejar 2 meses, menos ainda 1 ano. E aí, o restante, 5, 10, 50 anos, muito menos. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês se imaginassem que vocês tivessem 80 anos de idade. Eu gostaria que você imaginasse a sua vida com 80 anos de idade. Imagina a sua vida com 80 anos de idade. Qual que é a sua idade hoje? Então, se você quiser escrever ou se você quiser só imaginar, imagina aí. Qual que é a sua idade hoje? E imagina a sua vida com 80 anos. Quanto tempo vai levar para você chegar aos 80 anos? Eu, no meu caso aqui, gente, eu tô com 37, né? Então, eu vou levar 43 anos para chegar nos 80 anos. E você? Quanto tempo você vai levar? Então, vamos começar o processo de visualização. Você tá agora com 80 anos. Agora, descreva para você, ou num caderno, como vai ser a sua casa quando você tiver 80 anos. Aonde você vai morar? Você vai morar num sítio? Você vai morar num apartamento? Você vai morar numa roça, numa chácara, numa casa de praia? Aonde você vai morar? Como que vai ser essa casa sua? O que vai ter nela? Aí, beleza, imaginou a sua casa aí com 80 anos, né? Agora imagina como vai estar a sua saúde quando você tiver 80 anos. Você vai estar com uma saúde boa? Você vai estar... Como que você acha que você vai estar? Dá pra saber, né? Olhando para o que você tá fazendo agora e para o que você pretende fazer nos próximos anos que falta para você chegar nos 80, dá para saber. Dá para você pelo menos imaginar. Nós estamos usando a mentalidade criativa aqui agora, de imaginação. Vamos lá. Como que vai ser a sua família quando você tiver 80 anos? Você vai estar cheio de filhos, vai ter um monte de neto correndo pela casa, vai estar todo mundo junto, vai ser aquela loucura, né? Te agarrando no seu pescoço, te beijando, fazendo carinho. Como que vai ser? Todo mundo querendo conversar com você, te dando atenção. Como que vai ser a sua vida financeira quando você tiver 80 anos? Você vai estar ganhando a ajuda do governo aí? Você acha? Eu acho que o nosso governo atual não chega lá não, né? Se Deus quiser, mas como que vocês acham que vai estar? Eu quero que você pense sobre isso. Tá, beleza. Pensou como que vai estar a sua vida financeira? Você não faz ideia, mas pensa, imagina. E como que vai ser essa vida sua? O que você vai fazer? Vai estar tranquilo? Imagina aí, você vivendo com 80 anos. Aí agora eu te pergunto, essa vida que você imaginou aí, ela é boa ou ela é ruim?
Eu tenho certeza que a maioria de vocês imaginou uma vida muito boa, né? Tranquila, sossegada, tudo certo. Agora, eu quero que você olhe para a realidade das pessoas que você conhece, que são próximas a você, que têm 80 anos hoje. E olha como é a vida delas hoje, com 80 anos. A vida delas é boa ou ruim? Responde para mim uma coisa. A vida delas é parecida com a vida que você imaginou? Quem puder, responde aqui para mim. Eu imagino que não. E se a resposta é não, eu gostaria que você pensasse o que te leva a pensar que a sua vida vai ser boa. Por que que você acha que a sua vida vai ser diferente? Não, né, pessoal? Obrigada. Por que que você acha que a sua vida vai ser diferente? Eu vou te responder por quê. Porque a gente sempre acha que as coisas vão melhorar. A gente sempre acha que vai dar tudo certo e que algum milagre vai acontecer porque Deus é bom, afinal de contas, e tudo vai ser diferente. Mas não vai, né? Você sabe que não vai. Se você não fizer nada para ser diferente, não vai ser. Não adianta você pensar que vai ter, que vão acontecer coisas boas. Sabe por quê? Guiado pela fé, né? Só que aí a gente também precisa ler a Bíblia, né, galera? Porque a fé sem obras é morta. Não vale de nada. Pensamento positivo não resolve. Infelizmente o culpado não é o Lula. Nesse caso é só você mesmo. Mas vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Então, gente, é o seguinte. E agora eu vou falar o tema da live de hoje. Deus não vai fazer por você mais do que aquilo que você permitir que Ele faça através de você. Eu vou repetir. Deus não vai fazer por você mais do que aquilo que você permitir que Ele faça através de você. Sim. O John já sacou que essa live é uma live de atitude. Então, assim, se você não fizer nada, eu já falei para vocês que tudo que Deus tinha que fazer, Ele já fez, que é você. Deus já criou um universo inteiro para você morar, com recursos ilimitados. Fique tranquilo que a água não vai acabar. E Ele já te criou, inclusive Ele te deu saúde. Você respira, enxerga, anda, fala. E aí você ainda fica falando assim, não, se Deus quiser, Deus vai fazer. Só que você precisa entender que se Deus não quisesse, Ele não tinha nem te criado.
Ele tinha deixado pra lá. Por que que você fica colocando essa condição? E me responde outra coisa. Como que você sabe as querências de Deus? Deixar vocês pensar. Tem um monte de gente aí pagando de humilde, fazendo o papel de Deus, né? Porque as pessoas têm mania de determinar o que, que Deus quer, o que, que Deus não quer, o que, que Deus vai fazer, o que, que Deus não vai fazer. Pega o café lá, Karen. Então, gente, lembra que eu falei pra vocês que não existe disciplina. Existe aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Eu preciso muito falar isso pra vocês, porque é o seguinte, as coisas só vai acontecer se você quiser. Se você não quiser, nada vai acontecer. E a única pessoa que tem o poder e a capacidade de querer é você. Ninguém pode querer por você. Eu postei nos stories um pouquinho mais cedo. O poder já está em você. Naquela fotinha do Thomas. Tem um outro lembrete aqui do meu mural. Que é até um pedacinho de uma música. De um louvor. Se queres, tudo é possível. Se queres. Então, assim, você precisa parar de falar que você não sabe das coisas. Que eu pergunto assim pra você, o que você quer fazer pro resto da sua vida? Aí você pensa assim, não sei. Mas você sabe sim. Só que você tem preguiça de pensar. Você tem preguiça de fazer as coisas. Porque quando você quer, as coisas fluem naturalmente. Eu já trouxe vários exemplos aqui pra vocês. Eu já trouxe vários. É só a gente pegar exemplo aqui, ó, de conquista, de relacionamento, de namoro, que isso acontece com qualquer pessoa. Por isso que eu sempre trago esses tipos de exemplo aqui. Quando você quer uma pessoa, o que você faz? Quando você quer conquistar ela? Você quer porque você quer porque você quer. O que você faz? Pode até ser que em algum momento você deu um de difícil, né? Você deu um de... Mas a hora que você vê mesmo que o trem tá pipocando, que você vai perder a pessoa, você sai correndo atrás igual um foguete, porque você quer. Quando você quer conquistar alguém, você vai lá, você toma um banho, você fica bonitinho, você passa um perfume, você faz, ué. Você pratica. Então, assim, eu queria trazer aqui para vocês o poder da sua palavra. Então, quando eu digo assim, ó, o poder já está em você, eu quero dizer para você que você precisa olhar para esse poder que já está em você. Sabe por quê? Uma vez eu escutei isso de um rapaz, inclusive, que tava querendo me conquistar, inclusive, e ele disse assim pra mim, ó, ele lá na peleja, e aí teve um dia eu decidi jogar a real e falei pra ele, deixa eu te falar, não perde o seu tempo comigo. E aí ele virou pra mim e falou assim, ó, você não sabe o poder que você tem. E essa frase que ele me falou mexeu comigo, assim. Não tinha nada a ver com ele, lógico. Mas mexeu comigo, assim. Não tinha nada a ver com ele no sentido daquele contexto. Mas, assim, mexeu comigo
Porque assim, era um momento que eu estava sofrendo, né? Eu estava em sofrimento. E aí, a hora que ele disse isso pra mim, ele disse assim: você não sabe o poder que você tem. Isso fez sentido pra mim naquele momento, mas em específico, né? Pro momento que eu tava passando ali, que eu tava vivendo. E depois eu vim ver que isso, assim, é uma das coisas mais importantes que a gente precisa acreditar. Que você não sabe o poder que você tem. Que não é, eu não tô querendo dizer que você é o bambambam, bam, bam, que eu sou a bambambam, bam, bam, que a gente tem que se exaltar. Não é isso, gente. Por favor, não coloque rótulos antes de você entender. Eu entendo perfeitamente sobre Deus, sobre quem Deus é na nossa vida. Só que é o seguinte, tem uma historinha aí de dependência de Deus que a gente precisa rever. Porque tem muita gente que já tem tudo e fica lá esperando as coisas cair do céu, falando que tá dependendo de Deus. E isso não é certo, não. Que Deus te colocou aqui na terra pra você viver uma vida abundante, pra você prosperar. E pra você abençoar os seus e além dos seus. Né? Pra você ficar aí choramingando, sofrendo, rastando, rastejando e ficar falando assim que você tá dependendo de Deus, não. Que você tá esperando a vontade de Deus. A vontade de Deus já aconteceu na sua vida a partir do momento que você veio à existência. A glória vai ser sempre dele. E esse poder que eu tô falando que tá aí dentro de você, é ele que colocou. E que você não usa. E não reconhece. Então, assim, aí você fica falando as coisas, entendeu? Você fica. É o poder da palavra. Então, quando você atribui a palavra eu não sei o que eu quero, eu não sei no que eu sou bom, eu não sou capaz, eu não sou bom em nada, você vai atribuindo a palavra à pessoa. E você vai, toda palavra que você libera, você vai atribuindo ela a alguma coisa. E você vai rotulando as situações. E você toma atitudes em cima desses rótulos. Então, assim, você não consegue mais diferenciar aquilo que é um rótulo que você colocou e aquilo que é a realidade vívida. E você perde o time e você para de viver na realidade vívida, real, que realmente existe. Você não vive as coisas como elas são. Eu sempre trago esses tipos de frases para vocês, né? E eu já falei várias vezes para vocês. Você não vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Você pega seu relacionamento, você pega seu casamento, você pega seu namorado e você olha para ele e você julga ele e você coloca um rótulo nele que esse rótulo é seu, não é ele. Mas automaticamente ele vira o seu rótulo que você colocou. E aí, a partir daí, depois que você coloca seu rótulo, acabou, você não enxerga mais nada. Você só enxerga o seu rótulo que você colocou em cima da pessoa, em cima da situação, em cima do fato. Então, assim, como que você não consegue saber o que você tem predisposição para fazer? Alguma palavra deve vir para você. Algum pensamento deve vir na sua cabeça. E você precisa dar crédito para isso. Você precisa começar a acreditar em você. Porque é a partir daí, é a partir de você começar a acreditar que as coisas vão começar a nascer. Então, você afirma
que você não sabe e você duvida que você sabe. E aí vira um espelho, você só vê o reflexo da sua incapacidade, de que você não é capaz. Então, assim, contar uma historinha aqui pra vocês para poder retratar isso. E essas histórias que eu trago aqui no meio das lives chama analogias, tá? Isso daí é para que você consiga assimilar mais aquilo que eu tô falando. Então, essa historinha é o seguinte. Tinha, tinha duas senhoras que eram vizinhas, né? E elas moravam num sítio. E aí, aquele negócio, né? Da comadre, não sei o que lá. E aí, uma delas sempre lavava as roupas e pendurava no varal. E o varal dela dava para a janela da outra vizinha. E aí, essa outra vizinha sempre ficava reparando a roupa da vizinha no varal, para ver se ela tinha lavado a roupa direito. E aí, ela tinha um lençol branco, branquinho, lençol branquinho. Toda vez que a vizinha lavava o lençol, ela ia lá na janela e falava assim: ah lá, mais uma vez, o lençol tá tudo amarelo, como que pode? Ela não lava esse lençol direito. E toda vez ela falava que a vizinha não lavava o lençol direito e que o lençol tava sujo e amarelo. E aí, teve uma vez, ela resolveu limpar a janela. E a vizinha lavou o lençol. E o lençol teve doendo o olho de tão branco. E aí ela percebeu que, na verdade, era a janela dela que estava suja. O lençol da vizinha sempre estava branco. Mas ela só conseguiu ver depois que ela limpou a janela dela. Então, assim, gente, é aquele negócio, né? A gente tá falando aqui, a gente não tá falando de lençol, vocês sabem, né? Nem de janela, a gente tá falando de mentalidade. A gente tá falando de atitude. Então, tá aí a questão, né? De você só se interessar por coisas superficiais. Você não se interessa por coisas profundas porque você coloca um rótulo. E aí o rótulo não deixa você enxergar o que você precisa enxergar. Que é você, na verdade. E aí você só vê fumaça, né? Você só vê uma imagem distorcida daquilo que não é real. E aí eu te pergunto, por que que você não se importa com isso? Por que que você não se importa em enxergar as coisas como elas são de verdade? Por que que você não se importa em se aprofundar? Por que que você não quer olhar para isso? Por que que você se nega a fazer qualquer coisa? E por que que você não acredita? Por que que você desconfia de tudo e de todos? Por que que você é tão cínico em relação à vida? E por que que você não quer olhar mais profundamente? Por que que você é tão pessimista? E aí eu vou te falar, você fica pedindo as coisas para Deus e você quer que Deus te dá aquilo que você pede para Ele.
mas você não reconhece nem o que você já tem. E é aí que está o problema. Porque você acha que dentro de você não existe nada que você possa dar. E se você não der, você não vai receber. Se você não der nada, você não vai receber nada. Você vai ficar aí pedindo, mas você não vai receber. Porque Deus criou o universo em movimento. Vocês percebem que quando vocês olham para o céu, ele está em movimento o tempo todo? Mesmo quando o vento está parado. Se você ficar mais um pouquinho olhando, você vai ver uma nuvem se mexer. O sol não fica parado. A lua também não. Nem as estrelas. Nem a água. Nem a terra. Nem os animais. Tudo se move, tudo. A vida é movimento. O universo é movimento. Deus criou assim, dessa forma. E é assim que tem que ser. E por que você acha que você pode ficar parado? Por que você acha que você não precisa se mexer? Que você pode ficar quietinha aí na sua zona de conforto e que tudo vai acontecer num passe de mágica. Como nos contos de fadas. Então, você precisa começar a querer mudar a energia da sua vida. Começar a amar as pessoas sem ficar desconfiando, sem ficar julgando. Aceitar as pessoas como elas são e começar a querer o bem das pessoas. Você precisa liberar essa nhaca, sabe assim? Essa nhaca de achar que tá todo mundo querendo te passar para trás, que você tem que se proteger de todo mundo, porque senão todo mundo vai tirar proveito de você. E quando te pergunta no que é bom, você fala que você não sabe fazer nada. Mas na hora de desconfiar dos outros, você acha que tem um monte de coisa para as pessoas te roubar, te tirar, que você tem que desconfiar, que você tem que ficar esperto, né? Que você tem que ser o espertão. Ninguém é digno da sua confiança. Esse sentimento de inveja, sabe? De querer ser melhor que os outros. De achar que é melhor que os outros. Você precisa começar a soltar isso aí, essa nhaca. Quando a gente tá gripado, a gente sabe que a gripe tá se curando, que a gripe tá indo embora quando o catarro começa a soltar. Já reparou? A hora que o catarro começa a soltar é porque a gripe tá sarando. E é isso que tem que acontecer com você. Você tem que começar a soltar essa nhaca. Começar a ser leve. Você precisa viver uma vida leve. Trazer leveza para as outras pessoas. E isso você só consegue fazer girando a maçaneta do lado de dentro. Mudando a mentalidade. Se doando. Eu já falei em vários reels que eu gravei, já falei nos stories, tem algumas mensagens no meu feed que a gente tem que dar daquilo que a gente deseja receber. E isso é muito real. Aconteceu comigo, aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu parei de ficar lamentando,
o que eu não tinha e comecei a dar o que eu queria receber, toda insatisfação e toda falta desapareceu. Então, tem uma foto minha no feed, é até uma que eu tô olhando pro horizonte assim, com um boné branco, com a aba para trás, e na legenda dessa foto tá escrito assim, ó: tudo nos falta quando faltamos a nós mesmos. E essa frase quer dizer o seguinte: quando você não se conhece, quando você não se percebe, e quando eu digo se conhecer e se perceber, é conseguir enxergar tudo que Deus já te deu. É conseguir enxergar quem é esse ser que vive em você, que Deus fez. E que você coloca um monte de rótulo nele e não consegue enxergar a pessoa que Deus fez, que não é essa que você julga e rotula. É uma pessoa muito diferente. A criação de Deus é diferente dessa que você se enxerga. E lembra que eu falei para vocês nas primeiras lives que o mais difícil não é adquirir conhecimento novo. O mais difícil é se libertar do antigo. O mais difícil é se libertar daquilo que você já conhece, de quem você já sabe que você é, ou que pelo menos você acredita que você seja. Isso é o mais difícil de fazer, você se libertar do próprio julgamento de quem você é. Falamos também na live, nessas lives passadas, sobre desmoralização, sobre a desmoralização que você tem consigo mesmo, que você se desmoraliza, você não acredita em você mesmo, porque a partir do momento que você se propõe a fazer alguma coisa e você não faz, você cai em descrédito consigo mesmo. E a partir dali já era, você já sabe que você não vai fazer. Por mais que às vezes você fale para alguém que você vá fazer, por dentro você já sabe que você não vai fazer. Você fala que você vai começar a atividade física, mas você sabe que você vai fazer só na primeira semana. Que depois você vai ficar com a bunda grudada no sofá, passando os botões do controle. Então, você precisa se libertar desse ressentimento que você tem de você mesmo, da vida, das outras pessoas, essa reclamação, essa murmuração, essa negatividade que você carrega aí dentro. Todo mundo que você olha, você acha que tem alguém querendo te tirar alguma coisa. Parar de julgar, parar de desconfiar. Aí você fica ansioso porque você não consegue fazer nada, porque você não acredita em você, porque você se sente pequeno. Aí você começa a comer igual um doido, desesperado de ansiedade. Aí você engorda. Aí você fica insatisfeito com o seu corpo. Você vai subir uma escada, você não consegue. Se você vir aqui em casa, você fica no meio do caminho. É 45 degraus só para chegar aqui em cima. Eu subiria o dobro só para ter a vista que eu tenho aqui. Do sol, do nascer do sol, do pôr do sol. Você não dá um sorriso. Você não tem o hábito de sorrir para as pessoas. Eu tenho hora que eu preciso me controlar, porque tem hora que me dá umas crises de riso. Eu não consigo parar de rir. De tão feliz que eu me sinto, de tão bem que eu me sinto. Mas eu te entendo, porque eu já fui como você. Eu já estive aí nesse lugar. Mas estava tão ruim, estava tão desconfortável.
que eu não quis ficar, não, gente, de verdade. Eu faria tudo de novo se fosse preciso. E eu faço, né? Porque é um movimento diário. Acabei de falar para vocês que a vida é movimento. Isso é um movimento diário. E a hora que eu percebo que eu tô me perdendo, eu já vou lá e me cato rapidinho. E esses negócios, assim, às vezes eu coloco uns memes pra vocês, assim, nos meus stories, umas coisas engraçadas. E é os quadrantes 3 e 4 da vida, né? Que eu falei ontem, que é a distração. Mas assim, é porque tem uma técnica de aprendizado que tem hora assim, ó. Eu até queria falar isso pra vocês. Ontem, a hora que eu terminei a live, eu lembrei que eu deveria ter falado e eu não falei. É porque funciona assim. Tem um sistema no nosso cérebro que quando você tá mais de 2 horas focado, 100% focado em uma atividade, o seu cérebro começa a querer fugir. Então, nesse momento, você precisa parar um pouco, que é aquele momento do cafezinho, né? O momento que você sai para tomar uma água. E normalmente o que que a gente faz? A gente olha o feed, né? E eu determinei quem eu sigo de maneira estratégica, porque assim, ó, eu sigo algumas pessoas, eu sigo basicamente o meu mentor, eu tô seguindo muita coisa, de coisa que eu salvei lá, que eu quero tirar, mas eu não fico consumindo, né, stories, essas coisas. Mas essas de piada, que tem os que eu acho realmente engraçado, que eu sigo, e tem hora que, e nesses momentos que eu preciso dar aquela fugida pro cérebro voltar, eu gosto de olhar isso. E, gente, eu dou cada risada aqui dentro que vocês não fazem ideia. Tem hora que eu tenho que levantar e literalmente ir lá beber uma água que eu não consigo parar de rir. E assim, e aí, nesses momentos, as que eu acho mais engraçada eu posto pra vocês, né? Isso é humor, isso é leveza, sabe? Isso é você trazer alegria pra você, é você proporcionar alegria pra você, é você ser leve, é você ser engraçado. A gente precisa de um pouco de humor, a gente precisa de humor na nossa vida, né? A gente precisa de um pouco de cada coisa, a vida é equilíbrio, né? Então, assim, mas tem hora que você tá tão mergulhado nos seus problemas, nas suas preocupações, em tanta coisa que você tem para resolver, em tanto quadrante um, sua lista do quadrante um tá dobrando assim a esquina, que você não consegue achar graça nessas coisas. É impossível. E eu sei o que que é isso, né? Eu sei exatamente o que que é isso. Mas estar aqui onde eu estou agora é muito melhor. E assim, não é difícil. Eu falei para vocês desde o início que a única coisa que você precisa para estar aqui é querer. É só isso. Porque é o seu querer que vai fazer você se mover. Não é difícil, gente. Não é difícil. Eu tô falando para vocês. Não é. Porque quando você escolhe a sua prioridade, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você decide, quando você define o que você vai fazer pro resto da vida, é natural. Naturalmente você tem prioridade. Naturalmente você organiza o seu tempo. Naturalmente você sabe dizer não. Naturalmente você sabe o que você não quer. Saber o que não quer, o que você não quer, saber o que você não quer é tão importante quanto você saber o que você quer. Então, assim, ó, você não se aceita, você não se acha bonito, você não se olha no espelho. E é engraçado como a gente acredita, né? No rótulo que a gente coloca. Aí você se acha feio, gordo.
Não é por nada não, mas eu fiquei muito mais bonita depois dessa transformação aos meus olhos. Então é isso, gente. O sofrimento se alimenta de sofrimento. E não se iluda achando que você não gosta de sofrer. Porque você gosta. A gente gosta de sofrer. Porque quando a gente tá sofrendo, a gente não precisa fazer mais nada, é só sofrer, já tá sofrendo mesmo. Já tá ruim. Coitado de você, já tá sofrendo. Vai fazer mais o quê? Fica sofrendo. Não é verdade? Sendo cínica agora, de uma maneira, né, como se diz, cínica mesmo. Mas essa é a verdade, e é a verdade que a gente não quer ouvir. Então, assim, quando eu digo pra você que você precisa querer, você tem que dizer pra você, assim, sabe aquele negócio? Homem que gosta muito disso, né? Homem gosta muito de desafio, né? Homem tem aquele instinto predador, adora um desafio. Por que você não se desafia? Diz pra você mesmo, não, eu vou mudar. Eu vou me desafiar a mudar. E fala isso com vontade, sabe? Com tesão, com entusiasmo. Fala assim, não, eu vou fazer essa bagaça aqui. Eu vou fazer esse trem acontecer. Faz isso na sua vida, faz isso por você. Por que você se acha tão pequeno? Por que você acha que você não tem nada para dar? Se você não sabe fazer nada, exatamente nada, sabe o que você faz? Pega uma enxada. Tem um monte de idoso que tem terreno aí precisando capinar. Vai capinar um terreno, pelo menos para você ver um sorriso ingênuo no rosto de um idoso. Começa a dar de si para os outros. Começa a dar um sorriso que seja. Um olhar, um bom dia, um boa tarde. Você passa na rua, você nem olha no rosto das pessoas. Eu tenho várias experiências dessas para contar para vocês. Eu vou pedalar e normalmente, né, eu vou todos os dias de manhã. Então, normalmente, eu encontro as mesmas pessoas quase, porque eu sempre vou quase no mesmo horário. E tem um lugar lá em Restinga que é o final de uma rua. E eu paro lá todos os dias para olhar o sol. Porque é um lugar onde é um espaço aberto. Eu já trouxe várias filmagens aqui para você. Ah, Danilo, você não sabe capinar, mas você sabe fazer muitas outras coisas, tá? Que eu sei. Muito mais difícil que capinar. A verdade é que temos, no geral, que deixar a vitimização de lado e buscar a realização dos objetivos. Tudo depende única e exclusivamente de nós mesmos. É isso aí, John. Você falou a verdade agora. É isso mesmo. E aí, gente, toda vez que eu passo lá, tem umas 5 senhoras sentadas num banquinho. Sabe esses banquinhos que fica nas portas das casas, né, em cidade pequena? E elas ficam lá. E todo dia que eu passo lá, elas estão lá, conversando. E eu paro, né? Porque eu já paro para ver o sol, então, assim, é próximo delas. E aí eu já falo, bom dia, né? Com aquela energia. E aí todas elas, não tem uma que não abre um sorrisão, mas um sorrisão, que aquilo ali para mim já pagou meu dia.
elas abrem um sorrisão que eu falo assim, cara, se eu não puder arrancar um sorriso de alguém, então Deus me fez pra quê? Vai no banco, fala bom dia pra alguém com a energia boa, assim, ó. Gente, faz o teste pra mim, por favor, amanhã, hoje, se você for sair na rua, faz o teste. Sai na rua e a hora que você passar por uma pessoa, mesmo a maioria que você vai passar vai estar cabisbaixa, né? A maioria anda de cabeça baixa. Experimenta fazer assim, ó. Bom dia! Você me conta se a pessoa não vai abrir um sorriso para você. É impossível. É automático. E eu ando na rua pedalando desse jeito, né? Até quando eu vou na padaria, às vezes eu vou na padaria, eu procuro perguntar o nome da pessoa que tá me atendendo. Se a pessoa me atende legal, eu sempre falo, eu falo assim, se eu não consigo ler o nome da pessoa, eu pergunto, e aí eu falo assim, chamo a pessoa pelo nome e falo assim, ó, muito obrigada. O seu atendimento foi excelente e fez diferença na minha vida hoje. Vocês não têm noção o sorriso que a pessoa abre. Sabe por quê? Porque você quer ser elogiado, você quer receber reconhecimento, mas você não reconhece ninguém, você não elogia ninguém, você não parabeniza o trabalho de ninguém, você não tem gratidão no seu coração. Como que você quer que as pessoas te elogiem e reconheçam o seu trabalho? Você está buscando reconhecimento se você não reconhece ninguém? Se você não faz isso por ninguém? Se você não é capaz de, sei lá, fazer as suas próprias coisas que são obrigações da própria educação nossa mesmo. Então, assim, o Thomas, por exemplo, né? Às vezes a gente vai em vários lugares e toda vez que ele chega nos lugares, às vezes a gente vai em alguma confraternização, ele chega, pode ser quem for, gente que ele nunca viu na vida. Ele chega e ele cumprimenta um por um, porque isso é uma coisa que eu já expliquei para ele, que por educação a gente tem que cumprimentar as pessoas, né? E aí, muitas das vezes, eu escuto gente vindo falar comigo que aquele menino é seu filho. Nossa, que gracinha, ele cumprimentou todo mundo. Falei, gente, mas isso é o básico da educação. Por que você está me parabenizando por uma coisa que todo mundo deveria fazer? Ao menos cumprimentar. Ter educação de cumprimentar outra pessoa. Eu não sei se é preguiça, se é falta de educação ou se é mau humor, né? Não dá pra saber. E aí, você quer esperar uma energia boa de uma energia que você não doa, que você não dá. Gente, já tá acabando, né? Porque já passou do horário. Mas então é isso. Você precisa, sabe? Prestar atenção nessas coisas. E é isso que vai trazer leveza para sua vida. É isso que vai trazer gratidão, porque gratidão é um estado de espírito, gente. Gratidão não é dizer obrigado, não. Você precisa viver no estado de gratidão. Viver no estado de gratidão é você reconhecer as dádivas que você já recebeu, que é a chave de hoje. A chave de hoje é dê valor ao que você já tem. Essa é a chave de hoje. E sem essa chave, você jamais vai atingir o sucesso. É impossível. Se você não consegue prestar atenção no olhar sereno de um idoso, no sorriso de uma criança, se você não tem entusiasmo, se você não acorda todos os dias como alguém que ganhou na loteria, porque você respirou,
você enxergou, você tem 2 braços, 2 pernas, você ouve, você fala. Se você não consegue reconhecer o sopro divino que vive dentro de você, então faz o exercício. Usa a sua imaginação, usa a mentalidade de cenário. Imagina amanhã você acordar cego. Já imaginou? Já parou para pensar? O que você seria capaz de fazer para recuperar sua visão? O que você seria capaz de dar em troca para você recuperar sua visão se amanhã você acordar cego? Essa semana eu não postei para vocês, né? Eu sempre posto o nascer do sol, de vez em quando eu posto. Eu não tenho postado esses dias porque eu tô. Eu tenho acordado cedo, né? Eu fiquei uma semana inteira acordando 3 horas da manhã. E eu tava estudando aqui, preparando as coisas, e aí o sol nascia e eu realmente não via, né? Eu saía pra já levar o Thomas pra escola. Então, eu andei não postando, mas hoje, no final da tarde, o céu tava um roxo, meio azul, assim, e eu tirei foto, depois eu vou postar em algum conteúdo pra vocês. Mas assim, eu observo tudo isso. Eu deixo a janela com o vidro aberto aqui pra eu ficar vendo. Porque é isso que te faz estar no estado de gratidão. É você saber reconhecer essas dádivas. É você saber reconhecer que o sol nasceu, que ele saiu para iluminar no seu dia. E que mesmo que você não perceba, que você nem notou, ele tá lá todos os dias, brilhando, mais forte que ele pode. Ele cumpre mais o propósito para que ele foi criado do que você, que tem vida, movimento, respira. É lógico que assim, né? É uma comparação, mas assim, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Deus te criou para um propósito. O propósito do sol é iluminar, é dar energia, é clarear. E ele faz isso com muita maestria todos os dias. E você? Se você reconhecesse essas coisas monstruosas, monstruosas no sentido de esplêndidas, grandiosas, se você não reconhece essas, por que você quer mais? Por que você está pedindo mais coisa para Deus? Se você não reconhece nem essas, que são as maiores. Sabe aquele negócio assim, que você não cuida nem do que você já tem e fica pedindo mais? E por fim, que é a última coisa que eu vou falar aqui, depois eu só vou trazer os pontos para relembrar, é o seguinte. Você precisa parar de ficar se lamentando pelas coisas que você mesmo cria. Parar de reclamar de problemas que você mesmo cria. Você precisa abrir mão da sua insatisfação. Você precisa abrir mão de estar o tempo todo insatisfeito com todas as coisas. Você precisa entender que nesse atual momento e no seu estado de presença, não te falta nada. Ou você está respirando por aparelho agora, nesse momento?
Então, a abundância, ela já existe em você e para você. Só que o problema é que você não reconhece. Ela está mais perto de você do que você imagina. E esse estado de insatisfação te impede de alcançar o sucesso. Porque o estado de insatisfação consome o dobro da sua energia do que se você tivesse no estado de plena satisfação e presença. A energia que você deveria estar consumindo para criar a sua realidade, para criar o seu resultado, você gasta ela reclamando. Você gasta ela na insatisfação. Você gasta ela na falta, sentindo a falta de algo que você criou que você acha que te falta. Você já botou reparo no tanto de energia que você gasta reclamando? Você reclama porque tá frio, você reclama porque tá calor, você reclama porque você tem que fazer comida, você reclama porque você tem que trabalhar, você reclama porque o chuveiro não esquenta, você reclama porque a comida tá fria, porque não ficou pronta no horário certo. Você reclama porque é segunda-feira. Você reclama porque a sexta-feira já acabou. Você reclama de tudo. E aí, você precisa também, para alcançar o sucesso, você precisa da aceitação. E a aceitação é a não resistência. Aceitar a situação de algo que te acontece e estar pronto para aprender com essa situação. Você só aprende a partir do momento que você aceita. Enquanto você está no seu estado de insatisfação, você está resistente. E a resistência fecha todas as portas. Na resistência não existe espaço para mudança. Se você se sente revoltado com a vida, se você está revoltado com o seu esposo, com a sua esposa, se você está revoltado com o seu trabalho, aí não existe espaço para mudança, para evolução, para sucesso. Não é possível. Primeiro você precisa quebrar a resistência e aceitar aceitar a situação e se aceitar dentro dessa situação e aprender com ela. Eu já estendi um pouco aqui do horário, tenho muito mais coisa para falar sobre aceitação, porque a aceitação, quando a gente fala boa noite, Lia, boa noite, Tassi, tudo bem? Boa noite, Duda. Quando a gente fala de aceitação e de julgamento, o assunto, assim, para que você consiga compreender e assimilar, é um pouco mais extenso. E com o tempo você vai assimilando de forma com que você consiga fazer a transição, né? Da resistência para a aceitação. Mas assim, só de você fazer o exercício de não julgar já é um passo bem grande. Você procurar não rotular as coisas, não rotular as pessoas, não julgar. Você já vai ver que muita coisa já vai mudar, já vai acontecer aí. Boa noite, Má. Tá boa? Então, pessoal, vou passar os pontos rapidinhos. Os pontos de memorização aqui da nossa live. Já é 10h06. E
E essa live aqui é uma live bastante importante para o nosso resultado que a gente está buscando, tá? Então vamos lá. Você precisa ter um projeto de vida. E aí, isso aqui, esse ponto de memorização é o exercício que a gente fez dos 80 anos, tá? De você utilizar a mentalidade de cenário e imaginar a sua vida com 80 anos. Você precisa ter um projeto de vida. Se você não tiver um projeto de vida, nada será diferente das pessoas que hoje têm 80 anos, que vivem uma vida ruim e que você acha que a sua será diferente. Não será diferente se você não tiver um projeto de vida. Seja realista. Não fique colocando rótulos em cima das coisas e das pessoas. Esses rótulos impedem você de viver a realidade vívida. Impede você de ver o mundo como ele é. Você não pode receber aquilo que você não oferece ao mundo. Então, Deus não vai fazer por você aquilo que você não permitir que ele faça através de você. E eu, se fosse você, escreveria essa frase. Colocava ela assim lá no seu banheiro, no seu guarda-roupa. O sofrimento se alimenta de sofrimento. Não se engane, não se iluda. Você precisa querer sair daí. E se você gosta do sofrimento, a decisão de sair do sofrimento muitas vezes tem que ser racional e não emocional. Dê valor ao que você já tem. Aprenda a reconhecer aquilo que você já tem, principalmente as dádivas de Deus. Aprenda a perdoar. Se livre dos ressentimentos, das mágoas e das energias negativas que você carrega. Dê um sorriso e arranque um sorriso. E aceitação. Comece a aceitar as situações para que você consiga enxergar como elas realmente são. Ponto 1. Você precisa saber desenhar um projeto de vida para daqui 10 anos, no mínimo. Ponto 2. Ninguém no mundo vai ensinar você a ter foco, disciplina, paixão e entusiasmo. Isso são coisas que você cria, mas que emerge. Aliás, isso não são coisas que você cria. Não é igual um hábito. Mas emerge quando você ajusta a sua prioridade. E isso, gente, eu falo por experiência própria. Eu não tenho e nunca tive, em todo esse período, que brigar comigo para eu ter disciplina, foco e entusiasmo. Isso aconteceu comigo naturalmente. Naturalmente eu quis cuidar da minha saúde. Naturalmente eu pego a minha bicicleta e saio para pedalar. Um exemplo, por exemplo, da bicicleta é porque eu quero ver o sol. Eu quero ver o céu, porque isso me deixa no estado de espírito de gratidão. E isso faz eu me sentir muito bem. Então, eu não preciso brigar comigo para mim fazer isso. Se você não reconhece a abundância do universo, você não será generoso. E não há como você ter sucesso e ser bem-sucedido sem ser generoso. E as pessoas que mais reclamam são as que mais têm motivos para reclamar. Quanto mais você reclamar, mais motivos você vai ter para reclamar. E é isso, galera. Fechou? Valeu a pena? Para quem ficou até agora? Fez sentido?
Está fazendo sentido para vocês? Obrigada, John. É sempre muito bom ler as suas palavras porque elas me dão gás, elas me dão ânimo. E não é questão assim de bajulação, não, tá? Porque eu não tô aqui buscando a aprovação de vocês. Sem, sem ser prepotente e sem ser arrogante, de verdade, do fundo do meu coração. Eu não preciso da validação de vocês. Não preciso. Então, o que eu quero que vocês entendam é que eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui fazendo um favorzinho para vocês, carregando o macaquinho de vocês, para mim poder receber o elogio e a validação de vocês. Isso eu tenho muito claro e muito consciente na minha mente. Eu estou aqui cumprindo um propósito que Deus me deu e que eu entendi que é isso que eu tenho que fazer. E eu já tomei as minhas decisões. Eu já defini as minhas prioridades. E essa aqui é a minha prioridade. E eu vou ser muito boa nisso aqui. Muito, muito mesmo. Porque eu quero cumprir o meu propósito ajudando nessa transformação. Como eu já falei várias vezes para vocês. Para mim, fez total diferença. Me tirou de um buraco que vocês não fazem ideia. E é só isso que eu quero para a vida de vocês. Do fundo do meu coração, de verdade. Eu acho que eu não preciso nem de ficar falando isso, porque assim, ó, se tem uma coisa que eu sempre fui, até mesmo de passar por essa transformação, eu sempre fui autêntica. Eu não sou uma pessoa que consigo, que vive de fachada e que consegue disfarçar. Eu sou meia, nesse ponto eu sou meia brutona, assim, meia realista mesmo. Eu não mando muito recado, não. Mas não me entendam mal, viu, gente? Não coloque rótulos em mim. Tá certo? Fechou? Brigadão pela confiança de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. E pra mim, sensacional tá sendo estar aqui com vocês, tá? Tá sendo mesmo, de fato, sensacional. E isso aqui é só o começo. E é isso que eu fico mais animada. Tá bom? Um beijão. Amanhã tem mais. Amanhã é a 8ª, tá quase acabando. E assim, uma coisa que eu quero falar pra vocês, não percam as últimas, gente. Uma delas eu vou falar de dinheiro. A live inteira de dinheiro. E olha, vocês não vão ouvir o que eu vou falar aqui em lugar nenhum. Não se distraia, beleza? Espero vocês amanhã. Se der tudo certo, eu posto para vocês o tema amanhã nos stories, tá bom? Beijo, fica com Deus, bom descanso. Tchau, tchau. 8,80, Danilo? Ai, ai, ai. Eu melhorei bastante, viu? Tchau, gente. Fica com Deus. Beijo.